Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? E hoje, mais uma vez, vamos para uma mistura entre escolhidos e Digimons aí, começando lá por Digimon Adventure. A gente vai ter dessa vez a Mimi junto com o Gomamon. Então, vai ser uma história um pouco diferente, obviamente, né? O que aconteceria com o Gomamon se a parceira dele fosse a Mimi? Antes de começar, então, já deixa um like aí se possível, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Então, bora começar. A Mimi em Digimon Adventure representava o brasão da pureza, que na dublagem era chamado de brasão da sinceridade. Das duas formas eu acho que esse brasão representa a Mimi muito bem. Então ela gostava bastante de se divertir, ela queria aproveitar a vida mesmo no mundo digital, e o Digimon dela era a Palmon, e a Palmon, pelo menos no começo da história, tinha uma personalidade extremamente parecida com a Mimi. Então o tempo todo que a Mimi estava fazendo alguma coisa, a Palmon estava junto com ela. E mesmo que o que elas estavam fazendo causasse problemas para todos os escolhidos, mesmo assim a Palmon estava junto com ela, e demorava muito para ela perceber que as coisas estavam saindo fora do controle, ou que estava tudo dando errado. Então não sei se vocês se lembram, por exemplo, do episódio dos Gekomons e do Shogun Gekomon, onde a Mimi teve que cantar como uma princesa e tudo mais. A Palmon ficou junto com ela basicamente o tempo todo, né? Até tudo se resolver. Então, graças a isso, muitos problemas aconteceram dentro daquela história. Obviamente que demorou bastante, mas a Mimi acabou entendendo o brasão dela muito bem, e foi através disso que as evoluções aconteceram. Mas dessa vez, em vez da Palmon, a gente tem o Gomamon. Não sei se vocês se lembram, mas o Gomamon era um Digimon que ele gostava de se divertir também, ele aproveitava a vida, ele tentava relaxar bastante, diferente do escolhido dele, que era o Joe, que o Joe é completamente focado em responsabilidades, né, o tempo todo. Então o Gomamon tentava deixar as coisas um pouco mais leves. Nesse caso, o Gomamon junto com a Mimi, eu acho que ele vai acompanhar ela assim como a Palmon fazia. Porém, ele é muito mais responsável. Bem no começo da história, ele já era assim. Então ele provavelmente impediria a Mimi de fazer certas coisas no mundo digital, ele ajudaria ela de maneiras diferentes, provavelmente faria com que a vida dos outros escolhidos dentro do mundo digital junto com ela fosse mais fácil. Então, eu acho que iria para esse lado com certeza. Começando aí pelo Gomamon, agora a gente vai para a primeira evolução junto com a Mimi. Não sei se vocês se lembram, mas um dos primeiros Digimons do nível perfeito que apareceram em Digimon Adventure foi o Monzaemon. E para combater o Monzaemon, a Palmon evoluiu para Togemon. Então nós temos ali um Digimon que não vai conseguir derrotar o Monzaemon, mas ele conseguiu impedir o Monzaemon de acabar com todos eles e de fazer o que ele queria lá, né? Em uma cidade onde o Monzaemon meio que era o Digimon mais poderoso que existia. E o ponto, galera, é que dessa vez a gente não tem a Palmon, a gente tem o Gomamon. E um Digimon que é muito parecido com a Togemon até é o Mambomon, e esse vai ser o Digimon, né? Primeira evolução aqui pro Gomamon. Ele não é do nível Champion de evolução, ele é do nível Armadura. Mas como eu já disse várias vezes, os Digimons do nível Armadura podem ficar em vários níveis diferentes. No nível Champion, nível Perfeito, nível Mega às vezes. Então ele pode ficar aqui tranquilamente. Mambomon é um Digimon peixe boxeador, basicamente, né? Normalmente ele evolui através de um Digiovo da Luz. E ele luta de maneira bem parecida com a Togemon, apesar de ser um peixe, né? Então você vai encontrar esse Digimon no mar, né? Nos rios do mundo digital e por aí vai. E lá você vai ver que ele luta de certa forma bem parecido com a Togemon, o que combina muito bem aqui. Mas o ponto é que ele teria que dar um jeito de combater o que o Monzaemon faz. E o que o Monzaemon faz? Ele cria aqueles corações cor-de-rosa que quando atingem os adversários, atingem os escolhidos e tudo mais, eles perdem completamente a vontade de lutar, né? E o Monzaemon ia sair ganhando dessa maneira. Porém, o Mambomon tem uma habilidade passiva muito interessante, onde ele produz anticorpos que conseguem combater vírus de computador. Então, ele combate certas coisas, né? Certos vírus. Talvez seja um Digimon muito forte contra qualquer Digimon que seja do atributo vírus, né? Vai saber. Então, talvez existe a probabilidade de que ele conseguisse anular esse efeito dos ataques do Monzaemon através disso, o que seria bem interessante. Mas ele também tem um ataque onde ele solta várias bolhas da boca dele assim, como uma chuva enorme, e é meio parecido com aquilo que a Togemon faz naquele episódio. Então eu acho que ficaria muito legal. Então a gente tem o Mambomon e a gente vai então agora para o nível perfeito. Para irmos para o nível perfeito, nós precisamos nos lembrar o porquê da Lilymon se parecer com uma fada. Um dos grandes motivos era que a Mimi não gostava muito da Palmon e da Togemon no começo de Digimon Adventure,
pelo fato de que ela gostava de coisas bonitinhas e tudo mais. E a Togemon, por exemplo, é um cactus gigante com luva de boxe. Então ela não achava muito legal isso daí. Então quando a Togemon foi pro nível perfeito, na evolução dela aparece uma flor cor-de-rosa e de dentro dela sai a Lilimon, que é uma fada super legal e super maravilhosa. E a Mimi acaba gostando muito desse Digimon, elas ficam muito amigas e as coisas mudam bastante depois. Então as coisas teriam que ser parecidas aqui, né? Nesse caso a gente tem o Mambomon, o Mambomon vai evoluir para uma Mermaidmon que está aparecendo para vocês aí. Eu acho que a Mermaidmon fica perfeita nessa linha evolutiva dessa maneira, né? Então vamos começar pelos detalhes. Ela pode representar, por exemplo, uma princesa sereia, ou uma fada do oceano, como as sereias já foram conhecidas. Então sim, ela fica bem legal aqui. Outro ponto extremamente importante, a Mermaidmon, um dos pontos mais fortes dela, né, um dos ataques principais dela, é cantar. Ela canta com uma voz maravilhosa. E isso combina muito com a Mimi, porque a Mimi, acho que todo mundo sabe, cantava muito bem, né? A gente vê isso, inclusive, dentro da história de Digimon Adventure. Então ela cantar nesse nível, né, para se tornar uma grande amiga da Mimi, eu acho que faria todo sentido. Mas daí a gente tem o fato de que dentro da batalha onde a Lilimon apareceu pela primeira vez, que tinha a ver, por exemplo, com o Myotismon, ela teve que usar um ataque de flores, ela criou, né, várias flores assim, para fazer com que um Dark Tyrannomon fosse purificado, né? O Dark Tyrannomon ficou do bem, né, quando ela fez aquilo. Então não sei se vocês perceberam, mas o Mambomon combate vírus através de anticorpos que ele produz, o que já seria muito efetivo contra isso. Mas a Mermaidmon consegue usar a voz dela para hipnotizar outros Digimons, e ela rouba tesouros e tudo mais quando ela está na natureza, mas eu acho que usando a voz dela, usando o canto dela, ela teria mais ou menos os mesmos resultados que a Lilimon teve naquela situação, o que seria com certeza muito legal. Então essa foi a Mermaidmon, e agora através dela a gente vai para o nível Mega. Mais uma vez então chegamos a outro Digimon de Digimon Adventure que não alcançou o nível Mega dentro daquela história. Mas eu acho que todo mundo sabe que é a Rosemon, afinal de contas, em Digimon Adventure 3, a Palmon se transformou em Rosemon. E depois, em Digimon Adventure 2020, mesmo sendo uma história de outra dimensão, a Palmon também se transformou em Rosemon. Então nós temos a Rosemon. E o que a Rosemon representa? Ela representa uma forma mais séria, mais forte, mais focada do que já era a Lilimon. Ela continua sendo uma planta humanoide, basicamente uma rosa agora, né? Antes a gente tinha a Lilimon, que era uma Digimon mais princesa, mais fada e tudo mais. E agora a gente tem a Rosemon, que é uma Digimon muito, muito mais forte do que ela já foi, né? Então muito incrível aí. E para ficar no lugar dela, eu vou ter a Ancient Mermaidmon. Porque a Ancient Mermaidmon literalmente representa a mesma coisa. Ela é uma forma mais forte, mais focada e mais séria do que era a Mermaidmon. Mermaidmon usava seu canto para hipnotizar outros Digimons, então roubar seus tesouros, e depois quando ela cansava dos tesouros deles, ela simplesmente jogava tudo fora, né? Então ela tinha esse lado na personalidade dela. Porém, quando ela vira Ancient Mermaidmon, ela se torna basicamente a rainha de todos os mares, né? Ela é uma Digimon que controla todos os oceanos, extremamente forte, um Digimon que comanda os mares, né? De certa maneira, e ela tem poderes para isso, ela faz parte dos 10 guerreiros lendários. Então ela é uma forma da Mermaidmon, que, como eu disse, é bem parecida com o que a Rosemon representa, né? Ali vindo como evolução da Lilimon. Então eu acho que ela fica muito bem aqui dessa maneira e ficaria muito legal como uma evolução final para o Gomamon junto com a Mimi. Então, galera, essa seria a linha evolutiva para o Gomamon se ele tivesse tido a Mimi como parceira durante Digimon Adventure, na minha opinião. Mas, se vocês prestaram atenção em todos esses Digimons e descrição e tudo mais, vocês vão perceber que essa linha evolutiva ficou boa até demais, né? Para essa combinação de escolhido e Digimon, né? Eu nem esperava que ela ficasse tão boa assim, eu acho que ela ficou a melhor, se não uma das melhores que eu fiz para essa série. Mas eu quero saber o que vocês acharam de todos esses Digimons, dessa linha evolutiva, deixa tudo aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. Eu deixo também um abraço muito carinhoso para todos vocês e aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então fui de Escolhidos, até a próxima. Tchau, tchau!